chegando. Guilherme, que eu não vejo faz séculos. Vamos ver quem mais está aqui. Senta aqui, ó. Senta lá na cadeira. Se a professora é legal. Sou a melhor professora. Ô, Du. Oi. Fecha seu microfone, tá? Evelyn também, se tiver barulho, só para a gente poder trabalhar aqui, tá, gente? Quem chegou agora, vocês não estão me vendo porque eu tô com algum problema na minha câmera. Estranho porque eu usei a câmera no sábado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre artigo de opiniões, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar com vocês um documento aqui, vou fazer algumas perguntas para vocês durante a aula e depois eu vou passar esse documento e a aula está sendo gravada, então ela vai ser passada para vocês também, para os alunos que não viram, tudo bem? Vocês podem utilizar o site que eu tenho aqui em cima, o chat. Então vocês clicam no chat, vou mandar uma mensagem para vocês aqui, oi, e vocês podem fazer perguntas por aqui. Se vocês quiserem falar, beleza, só me avisa, daí vocês abrem o microfone. Se ficar difícil de enxergar e vocês estiverem no celular, deita o microfone, que daí vai ficar maior, tá bom? Posso começar? Vamos lá, então. Então, aqui hoje a gente vai ver artigos de opinião. De vez em quando eu vou ter que parar para aceitar o pessoal que está entrando, tá? Oi, Ana Júlia. Ela não entrou ainda. Oi, Ana Júlia, tudo bem? Então, vamos lá. Ana Júlia e Ana Júlia. Gente, mantenha os microfones fechados. Se quiserem falar alguma coisa, uma perguntinha rápida no chat. Se vocês precisarem abrir o microfone para falar, abram, me avisem e abram. Vocês estão vendo a apresentação aí? Beleza, então. Então, vamos lá. Então, vai ser rapidinho, eu vou explicar para vocês. E por que eu escolhi isso? Alguns de vocês estão me perguntando bastante do Enem. A Jaissa perguntou, a Duda perguntou, algumas pessoas estão falando do Enem não, da ETEC. O artigo de opinião, ele é uma parte que vai cair muito, vocês vão ver muitos textos de artigo de opinião em vestibulares, inclusive no da ETEC, tá? Claro que eu não posso saber qual texto vai cair em cada ano, mas esse daqui já caiu. Outra coisa, talvez vocês tenham que escrever um artigo de opinião como redação também. Então, a gente vai ver como que funciona, tudo bonitinho, tá? Então, aqui a primeira coisa que a gente tem é o gênero textual. Qual o gênero textual que ele se encaixa? Ele vai se encaixar em textos jornalísticos. Então, o artigo de opinião ele tem uma função. A gente vai ver a função dela um pouquinho mais para frente, tá? Então, ele é um texto, um gênero textual, que ele é dissertativo e argumentativo. Então, como que funciona isso? A primeira parte dele é que você vai falar sobre o assunto, isso é ser dissertativo. A segunda parte é que você vai tentar convencer a pessoa que está lendo do seu ponto de vista a partir de argumentos, a partir de ideias embasadas, tá? Então, por exemplo, vamos falar sobre... Deixa eu pensar. A mesma coisa que a gente falou no 8º ano, que a gente deu uma aula agora, foi muito parecida. A gente estava falando sobre o Pantanal. Então, o argumento vocês vão escolher ali o argumento para defender ou condenar as queimadas. E aí vocês vão usar dados. Pode ser dado estatístico, pode ser opinião de cientistas, pode ser coisas que aconteceram no passado que comprovaram que agora, que aquilo que aconteceu naquela época foi uma coisa ruim, tá? Ou boa, não sei. Talvez vocês sejam a favor da queimada para fazer floresta, então, para fazer pasto. Então, aí vai depender do ponto de vista de cada um. E a pessoa que escreve um artigo de opinião é um articulista. Ele escreve um artigo. E articular também tem a ver com você mexer um pouquinho com a cabeça da pessoa, tá? Então, um artigo de opinião faz isso. É ruim? Não, desde que vocês leiam todos os tipos de opinião, tá? Então, por exemplo, você tem uma opinião parada, uma opinião específica sobre um assunto, e aí às vezes você vai ler uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua, e você pensa e fala, mas o argumento dessa pessoa é muito interessante, será que eu não estou sendo radical? Então ele serve para desenvolver vocês como seres humanos também. O artigo de opinião, então, ele é importante para classificar vocês como cidadãos, e ele também, ele é bom... Só um segundo, gente, os outros estão lá também. Está debaixo da minha mochila. Tá aí.
E ele também é bom para mostrar para vocês que nem sempre vocês estão certos, mas que às vezes vocês só precisam ter uma opiniãozinha a mais, um dado a mais para que vocês consigam entender melhor um assunto, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Eu quero que vocês respondam para mim A, B ou C aqui no chat, tá? Vamos lá. O que é o gênero textual, gente? A, todo texto jornalístico. B, diferentes formas de linguagem empregadas nos textos. Ou C, somente textos literários. A, B ou C? Põe aí no chat. Vamos ver. Vamos. Vocês não estão vendo a pergunta aí na tela? Pode abrir o microfone para falar, gente. Vocês estão vendo na tela? Se vocês não estiverem vendo inteiro, clica em cima do texto e aí ele vai aparecer maior. A pergunta é, vamos lá de novo. O que é gênero textual? Todo texto jornalístico, A. Diferentes formas de linguagem empregada nos textos, B. Ou somente textos literários, C. Então, vocês só vão escrever A, B ou C. Pode ir? Isso, muito bom, gente, parabéns. Então, diferentes formas de linguagem. Então, um gênero textual pode ser jornalístico, pode ser literário, pode ser de propaganda, pode ser médico, pode ser acadêmico, por exemplo, uma pesquisa laboratorial que dá o resultado de como o câncer atinge mais mulheres de 45 a 50 anos, é um gênero textual científico, tá? E aqui a gente vai ter a definição de gênero textual. São textos que exercem uma função social específica. Jornalístico, informar. Literário, entreter. Acadêmico, fazer parte da comunidade científica. De propaganda, vender um produto. Ocorrem situações cotidianas de comunicação. Vocês sempre têm em qualquer lugar. Por exemplo, o livro didático de vocês, ele é um gênero textual, educacional. Tá? Então, ele está ali na nossa vida o tempo inteiro. A fala também é um gênero textual, tá? Não vamos esquecer da fala. Então, o gênero textual oral, ele é importante. Por exemplo, Duda, abre o seu microfone. Isso é uma informação, então está dentro do nosso cotidiano. E apresenta uma intenção comunicativa definida. Eu sei o que eu estou recebendo quando eu abro um certo tipo de texto. Eu estou abrindo um artigo falando sobre... Ontem eu li um texto falando sobre o pólen. Eu vi um vídeo, um documentário pequenininho, falando sobre por que a gente tem muito mais alergia hoje do que antes dos anos 40, por exemplo. E aquilo eu abri sabendo que era um documentário, então ele tinha uma intenção comunicativa definida. Vocês abrem um livro didático, a intenção é ensinar. Vocês abrem uma revista de moda, a intenção é ver e ler sobre roupas e acessórios, tá? O que é... Próxima, gente, mais um textinho para vocês. O que é argumentação? Põe lá no chat. A, narrador, personagem e narrador observador. Isso faz parte da argumentação? B, a argumentação é um texto que induz o leitor a imaginar o espaço, o tempo, o costume, tudo da história. Ou C, a argumentação é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar, eu vou explicar o que é embasar, determinado pensamento ou ideia. A, B ou C? Manda ver. Deixa eu aceitar o Brian. Oi, Brian. Oi. Ô, Brian, a gente já está aqui no meiozinho da aula, ó. Então você está vendo o PowerPoint? A gente está dando as respostas no chat, pode desligar o seu microfone. E aí, quando vocês forem me perguntar, vocês podem perguntar no chat ou pedir para ligar o microfone, tá? Muito bem, gente. É a C, vocês estão de parabéns. Capacidade de relacionar fatos, teses, estudos. Então, eu estou relacionando, eu não estou usando uma coisa só, não estou usando só um fato. Eu peguei a queimada lá no Pantanal, que é o fato, e eu lembrei de um estudo que a gente tinha sobre como as queimadas prejudicam o meio ambiente e o ar que a gente respira, a opinião de um especialista
médico falando sobre a asma, a opinião sobre um especialista ecológico falando sobre como aquilo vai destruir a fauna, o problema que isso traz para a gente e quais são as soluções. Tudo isso pode estar numa argumentação. A argumentação não vem só em artigo de opinião, tá? Se vocês forem fazer uma redação, provavelmente vai ser desse tipo, esse gênero, tá? E aqui a gente tem o que é uma argumentação. A minha resposta para vocês. Ela tem como objetivo convencer alguém das nossas ideias. É um lugar para expor pontos de vista e defendê-los por meio de argumentos. Exige conhecimento do assunto. Então vamos lá. Aqui a gente vai entrar numa parte um pouquinho espinhosa. Por quê? Hoje em dia, todo mundo tem opinião sobre tudo. Isso é muito bizarro, gente. E é errado. Vocês não têm que ter opinião sobre tudo. Existia um cantor chamado Raul Seixas, que ele falava assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, ou seja, mudar o tempo inteiro, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E é exatamente isso, eu não tenho opinião sobre tudo. Por exemplo, eu não sei hoje se eu sou a favor de voltar às aulas presenciais ou não. Porque muita coisa fala para mim que a gente pode voltar às aulas. Muita coisa fala para mim que a gente não pode por causa do vírus. Então eu tenho todas essas informações. Eu ainda não tenho uma opinião. Posso ter daqui um mês? Posso. Posso ter essa opinião só daqui 3 anos, quando todo mundo já estiver na escola e eu ver o que aconteceu, quais foram as consequências de vocês não terem aula presencial? Posso. Então, essa argumentação... Gente, peraí, deixa eu fechar o meu WhatsApp aqui, que eu abri para falar com vocês, que ele vai atrapalhar a aula. Beleza. Essa coisa que eu não tenho essa opinião é beleza também, só que por que eu não tenho ela? Porque eu tenho vários argumentos, eu tenho várias ideias e todas elas para mim eu tenho conhecimento do assunto. Então eu ouvi médicos falando sobre a volta às aulas, eu ouvi especialistas em educação, eu ouvi pessoas que conhecem o vírus e mesmo assim ainda não tenho opinião. Muitas pessoas que têm todas essas informações já têm uma opinião, tá? Como que eu posso falar isso? Eu share. Com respeito. Então vamos pensar num assunto polêmico, que aqui no momento nosso que a gente vive no Brasil é política. Eu tenho o meu ponto de vista sobre a política brasileira agora e eu posso defendê-lo por meio de argumentos. Quais vão ser os meus argumentos? Não vai ser assim. E o PT? Isso não é argumento, tá? A ideia que eu tenho de um governo anterior, ele não pode manchar a ideia que eu tenho do governo atual. O que eu tenho que fazer? Ter conhecimento. O que o governo está fazendo agora? Ele é um governo que está pensando no cidadão, ele é um governo que está pensando em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa. A partir daí eu consigo montar um argumento e aí eu consigo ter a minha opinião e defender ela para vocês. E aí a pessoa que está lendo, no caso, né, o meu leitor, ele vai precisar ter o mesmo tipo de pensamento respeitoso que eu estou tentando ter. Ele pode não concordar comigo, mas vamos argumentar com coisas reais para a gente poder ter uma discussão e chegar a uma conclusão comum, ou discordar e sermos assim, discordar com respeito, que é o que está faltando hoje em dia, tá? Então quando vocês forem discordar de alguém, pensa com respeito. Próxima. E aonde a gente pode encontrar artigos de opinião? Jornais. Peraí, gente, que alguém chamou a gente aqui. Jornais escritos e falados, tá? Jornais da televisão, jornais de sites, a pessoa chamou e saiu, e etc. Nós também podemos encontrar em revistas e na internet. A internet hoje é um meio muito fácil de você encontrar artigos de opinião. O jornal geralmente tem uma seção, um jornal, uma revista, que ela está dedicada a isso. Então eu vou ter especialistas em vários assuntos para ter a opinião dele sobre aquilo, e aí vocês podem ler e falar, nossa, o cara fala assim, sou a favor, deixa eu pensar, sou a favor de profissionais de outras áreas darem aula no ensino médio, por exemplo. Vamos imaginar que no ensino médio a gente vai ter aula de mecânica, a gente vai ter aula de carpintaria, a gente vai ter aula de robótica. Essa pessoa que vai dar aula de mecânica, carpintaria e robótica não são professores. Eles são especialistas em mecânica, carpintaria e robótica. Eu sou a favor ou sou contra isso? Escrevo o meu artigo de opinião embasado nisso. E aí, a pessoa, o leitor, ele vai procurar para saber quais são as opiniões do outro para ver se ele concorda ou não. E aí ele vai formando opinião. E aí ele pode ler artigos contra e a favor, tá? Características do texto. A linguagem é uma linguagem simples, porém formal. Por quê? Imagina que eu estou escrevendo um artigo de opinião para vocês.
eu não vou escrever com uma linguagem super difícil, porque vocês ainda estão aprendendo a linguagem difícil. Então, eu vou escrever com uma linguagem que chega mais perto da linguagem de vocês. Só que também tem que ser padrão. Então, eu vou conjugar os verbos de maneira correta, vou procurar usar o menos possível gírias, por exemplo. Não vou usar? Posso usar. Mas expressões do dia a dia, eu vou tentar usar de uma maneira que vai caber dentro do meu texto. Então, eu não vou escrever do jeito que eu escrevo no WhatsApp, por exemplo, de jeito nenhum, tá? A segunda parte é a função. Quais são as funções? Informar o leitor, convencer o leitor da sua opinião e se posicionar. Você vai ter uma posição. Eu sou a favor ou contra? Eu acho isso, eu acho aquilo. Qual que é o mais importante para vocês hoje como estudantes? Convencer. Por quê? Quando vocês forem escrever um artigo de opinião, que vocês vão ser pedidos para fazer isso várias vezes na vida, vocês têm que convencer quem está lendo. Imagina que eu peço um artigo de opinião para vocês. Vocês não têm que convencer o Guilherme, vocês não têm que convencer o Reginaldo. Vocês têm que me convencer. Então, vocês vão escrever para mim. E a partir do escrever para mim que vocês vão decidir qual que é a linguagem que vocês vão usar. Se vocês vão escrever em primeira pessoa, eu acredito que as pessoas devem se relacionar mais com a política. Ou se você vai escrever, acredita-se que as pessoas devem se relacionar mais com política. Primeira ou terceira pessoa, singular ou plural, depende de quem você vai usar, tá? De quem vai ler o seu texto. E se posicionar, você vai ter que ter uma posição, você vai ter que escolher um lado. Isso nem sempre é fácil, como eu disse para vocês, eu ainda não tenho laudo sobre a volta às aulas, que também é normal, tá? Quais os assuntos que a gente pode tratar? Tecnologia, problemas sociais e ética. Esses estão fora dos quadrinhos porque eles são assuntos mais abrangentes. E os assuntos mais específicos e mais discutidos, política, educação e meio ambiente, tá? Uma coisa muito bizarra, gente. Hoje não tem como você discutir educação e meio ambiente sem falar de política, porque são as políticas que fazem com que as outras partes do mundo se movam. Então, problemas sociais, eu posso falar sobre pessoas de rua, sobre pessoas trans, sobre violência doméstica, sobre buraco na rua, qualquer coisa. Tipo, abrir essa ponte aí lá no Santa Rosa é um problema político, social e de meio ambiente junto. Então, não existe só um assunto, é uma abrangência deles. E como que eu vou colocar vários assuntos num texto só? Na sua argumentação, quando você está tentando convencer o leitor, você pode usar o dado de vários deles, tá? Então, aqui são alguns dos assuntos. Um que a gente tem visto muito agora é educação e meio ambiente, né? A gente falou aqui um pouquinho do Pantanal, falamos também das aulas voltarem ou não, e os dois têm a ver com as políticas que a gente tem para isso. São os governos que estão regendo a educação no momento. Por exemplo, aqui em Porto, as aulas não vão voltar até o ano que vem, e nenhuma escola. Nem as particulares, nem as estaduais, nem as municipais. Em algumas cidades, as municipais não vão voltar, as escolas que são da prefeitura. Mas as escolas que são do estado podem voltar. Em Porto Ferreira, nenhuma vai voltar. Em Pirassununga, só na sexta-feira, o prefeito deu um decreto falando que lá também não vai. Então, a discussão de voltar ou não lá aconteceu até sexta-feira. As escolas estavam se preparando para voltar, as estaduais. E aí o prefeito falou que não volta mais. Então, está vendo que precisa-se da educação, da política para fazer educação e para fazer todas as outras coisas. Talvez menos a tecnologia ética, que elas andam mais sozinhas, tá? Mas as outras não. E aqui, para que serve um artigo de opinião? Para defender uma ideia. E o que eu já falei para vocês desde o começo da aula, para ajudar vocês a formar a opinião de vocês como pessoas. E isso é a parte mais importante, tá? Vocês precisam ser cidadãos. O que é um cidadão, gente? É você fazer parte da sociedade em que você vive. Não só estar aqui comigo hoje, vocês são alunos, mas vocês também têm direitos como pessoas dentro da sociedade, vocês têm deveres como pessoas dentro da sociedade, e toda essa parte de direitos e deveres fazem com que vocês precisam ter opiniões e conhecer o lugar que vocês vivem. Então, o artigo de opinião vai fazer vocês serem cidadãos melhores, tá? E a parte da língua portuguesa, que por enquanto está tranquilinha, que é a estrutura. Vocês têm que ter uma introdução. Então, é aqui que você vai apresentar a questão que você quer discutir. Tem o título, depois tem a introdução, apresenta o problema. Desenvolvimento.
Aqui vocês vão usar argumentação. Vocês vão explicar por que vocês pensam daquela maneira. Então, você vai adotar um posicionamento, você vai usar argumentos para aquele posicionamento. Argumento pode ser fala de pessoas de autoridade, que está aparecendo aqui embaixo, especialistas. Pode ser pesquisas estatísticas, pode ser fatos históricos, várias coisas. Então, você vai ter o argumento. E aqui tem o contra-argumento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, o argumento é assim, ó. Eu sou contra o desmatamento do Pantanal. E aí eu falo para vocês. Eu sou contra o desmatamento do Pantanal. Embora a agricultura seja parte importante, integrante da economia do Brasil, acredito que... E aí eu vou colocar os meus contra-argumentos. Nós temos espaço suficiente para pastos fora da floresta e da mata do Pantanal. Nós não podemos colocar em risco a fauna e a flora brasileira por conta da economia. Então eu dei um argumento e aí eu mesmo falei contra ele, tá? Super comum. Apresentação de dados, né, estatísticos, históricos, etc., informações e o discurso de autoridade, que é quando o especialista fala. O especialista é só um médico? É só um jornalista? Não. A professora Verlânia fez a aula junto comigo e ela estava falando, a gente pode usar os filósofos. Muita gente usa os filósofos nas aulas. Então, você pega uma declaração dele, que é cunhada, todo mundo usa, e você pode usar essa declaração dentro do seu texto. Eu não gosto, porque nós temos coisas novas para falar. A gente não precisa usar gente que viveu 1000 anos atrás, tá? E a conclusão? A conclusão vocês vão voltar na questão, então retomada da tese. A tese é a questão. Ou dar uma proposta de solução. Então, a gente é contra as pessoas em situação de rua que usam drogas nas ruas. Qual que é a solução que eu posso dar para isso? Quem que é envolvido nessa solução? Tá? Então, o artigo de opinião é isso. Agora eu estou abrindo para vocês perguntas. Vocês podem perguntar no chat, vocês podem perguntar no microfone, para mim não tem problema. Deixa eu parar a apresentação aqui. Infelizmente, eu estou sem câmera. Estou super triste que eu estou sem câmera. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Alguém tem alguma pergunta, gente? Será que eu consigo usar essa câmera? Vamos lá. Nenhuma, Gui? Você entendeu a aula, Gui? Vocês conseguiram entender a minha explicação direitinho? Vai, gente, fala sim, fala não. Ótimo. Vocês não estão me vendo ainda, né? Tem uma mãe lá atrás, ó, cozinhando. Vou comer aí hoje. Ah, que pena que eu não tô vendo vocês. Gente, eu quero fazer essa aula toda segunda-feira. Tudo bem com vocês? Esse horário tá bom? Vai ter que ser às 11, porque a minha outra turma, como é... Na minha outra turma, que a gente fez hoje, a gente usou todos os 8º anos. Então, ela demora um pouquinho mais para todo mundo conseguir falar, tá? Ai, tô bem feliz que você tá de volta, viu, Ana Júlia? Sentimos sua falta. Aqui tá um pessoal que sempre aparece. E eu quero que vocês falem para os colegas de vocês também, tá bom? Vocês não estão me vendo, mas eu gravei a aula. Na aula que eu gravei, dá para vocês me verem porque a minha câmera tá ligada, tá? Então, lá na aula gravada, vocês conseguem me ver. E na semana que vem, vocês já vão ter a minha imagem, porque eu sei que vocês só assistem a aula porque eu sou muito bonita. E aí, hoje tem uns... Ótimo, já. Isso aqui bom, que o horário tá bom, gente. Eu deixei um exercício para vocês assim, ó. Vou deixar lá, ainda não deixei. 5 perguntinhas. Tem o texto explicando o que é que vocês já viram aqui comigo. 5 perguntinhas para responder. E hoje é só. Aí na quinta tem mais alguma coisinha, na sexta também. E na segunda-feira a gente volta aqui, tá bom? Então, na segunda não vai ter... Eu não vou postar nada no horário. Eu vou postar sempre depois da aula. Daí vocês têm uns dias para fazer, tá bom? Então, tchau, tchau, meninos. Eu tô dando tchau que vocês não estão vendo, mas a câmera gravando tá me vendo. Tchau, tchau e até na próxima segunda, tá bom? Beijos. Tchau.